Olá, querido, querida, seja muito bem-vindo ao nosso novo podcast. Nós estamos aqui no Lipedema Care. Que alegria é chegar aqui nessa mesa com uma proposta, um projeto novo, fresquinho, saindo do forno para você. Vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Muito prazer, meu nome é Marcela Moreira e hoje eu estou aqui com convidados ilustres. Eu vou apresentá-los desde já, antes de dar a tona do nosso tema. Eu estou com o doutor Luiz Gustavo Madi Antônio. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Que legal. Estou também com a nossa nutricionista Simone Lu. Seja bem-vinda. Obrigada. Ai, que alegria. E com a fisioterapeuta Crisângela Cantarella. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Ai, que gostoso. A mesa tá bonita, né, gente? Ó, nós vamos nadar de braçada em informação de qualidade que vai impactar o seu dia a dia, especialmente se você é mulher. Esses três profissionais de peso, com expertise e currículo para trazer informação em primeira mão para você, eles vieram falar de um assunto que está super em alta. Sabe que eu estava comentando aqui nos bastidores que eu achava que era uma coisa nova, que acabou de acontecer, que a ciência acabou de descobrir. Na verdade, a gente está retomando uma conversa que é conhecida já de tempos. É o lipedema. Isso mesmo. Por isso, inclusive, o batismo do programa Lipedema Care. Queridos, queridas, o lipedema é uma doença, é uma condição, na verdade, que afeta milhões de mulheres que sequer sabem desse problema. Sabe aquela situação, talvez seja a sua, ou você sabe de alguém que tem esse tipo de queixa. Tem as coxas, as pernas muito grossas, desproporcionais aí em relação ao restante do corpo. Essa pessoa ela tem aí uma rotina de atividades físicas, ela cuida da sua alimentação, ela é uma pessoa que cuida de si e ainda assim sofre com dores, peso na perna, às vezes surgem até hematomas que não sabe de onde veio. É estranho, né? Durante muito tempo, as pessoas falavam assim, é isso mesmo. E agora a gente descobriu que não, que a ciência tem solução para isso, sobretudo quando a gente junta três frentes. Aqui hoje, um cirurgião vascular, uma nutricionista e uma fisioterapeuta. Uma abordagem multidisciplinar e integrada que faz realmente a diferença na vida dessas pessoas que têm lipedema. Então, você não pode sair daqui, porque a nossa conversa já começou, ok? Então, bora lá. Nós vamos começar esse primeiro bloco olhando aí para os temas fundamentais, para a gente entender, afinal, o que é o tal do lipedema. É só gordura? É só gordura na coxa? Doutor Luiz Gustavo Madi Antônio, cirurgião vascular. Vamos lá, doutor, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o lipedema. Então, o lipedema hoje já é aceito que é uma doença, uma condição médica que afeta principalmente as mulheres e que causa um aumento desproporcional de gordura nos membros inferiores, nas pernas, coxa, glúteo, pode acometer também braço. Como você disse, até algum tempo, acreditava-se que isso tratava-se apenas de obesidade, sobrepeso, né? Mas uma das características importantes do lipedema é que essa gordura afetada, essa gordura inflamada, esse processo inflamatório crônico, ele não responde bem à dieta, ele não responde bem a exercício, aquele acúmulo de gordura não muda se a pessoa exibe variação de peso. Isso leva também a algumas alterações no dia a dia, como peso, cansaço, edema, fadiga, né? E acaba impactando, né, na vida social, na vida profissional, levando a mulher a ter uma redução da sua autoestima. Hoje a gente entende isso como uma doença mesmo e que precisa ser corretamente diagnosticada e tratada. Perfeito. O senhor falou principalmente mulheres. É principalmente ou exclusivamente? Existem homens que podem ter lipedema? Não existe ainda na literatura casos comprovados de lipedema em homem. É uma condição que tem um aspecto genético e hormonal muito importantes, né? Esses aspectos são importantes. É muito comum a gente observar uma história familiar, tias, mães, avós, primas, e os sintomas principalmente costumam piorar ou surgir em períodos de variação ou alteração hormonal. Na puberdade, na gestação, quando a mulher começa a usar anticoncepcional ou faz a reposição hormonal e depois na menopausa. Então, por isso
que a gente ainda não observa isso em homens. É uma condição quase exclusivamente feminina. Olha, mais um prêmio pra gente, né, meninas? Fazer o quê? Qual que é a diferença, doutor, entre o lipedema com o linfedema e a obesidade? Essas coisas se confundem, Sim. né? Eu não sei como caracterizar. Sim, isso é uma dúvida bastante comum. Do modo mais simples, assim, a obesidade é uma distribuição uniforme desse aumento de gordura por todo o corpo. Certo. A mulher, no caso, né, do lipedema, da obesidade, a mulher ou o homem, eles apresentam, com exceções de tipos de obesidade, né, ginecoide, enfim, mas na obesidade existe uma distribuição uniforme. Certo. O linfedema é um acúmulo de líquido por uma alteração no sistema linfático. E o linfedema costuma cometer os pés. Já no lipedema, eu tenho um acúmulo de uma gordura inflamada com características anatômicas e histológicas diferentes, principalmente nas pernas, coxa, perna, na região do glúteo, né? Essa gordura acumulada nessa região, como eu disse, ela tem pouca influência de perda de peso e de exercício físico, e geralmente no lipedema os pés são poupados. O linfedema acomete o pé, geralmente. O lipedema não, geralmente não acomete o pé. Que interessante. É possível, por exemplo, que uma mulher ache que ela tem culote e ela está falando, na verdade, de lipedema? Com certeza. É? É possível. Se aquela gordura tem um nome, né, bonito, lipodistrofia trocantérica, né, que há muito tempo é tratada como cirurgia, porque os exercícios, o emagrecimento acaba não tendo um efeito nessa região. Então, provavelmente aquela mulher já tem ali um certo grau de lipedema. Perfeito. A gente acredita que 10 a 15% das mulheres sejam portadoras de algum grau de lipedema. Nossa, é muita gente, 15%? De 10 a 15%. Percentual Os alto. guidelines europeus e americanos falam a respeito disso. O senhor estava comentando dessa herança genética, dessa influência dos hormônios. Quais são, de fato, os fatores aí para o desenvolvimento dessa condição? Então, a gente não sabe ainda exatamente qual é a causa, a gente não conhece completamente a causa do lipedema. Certo. Se acredita que é um processo inflamatório crônico, que acomete principalmente mulheres por questões hormonais, principalmente estrogênicas, onde a dieta, o sistema digestório, o intestino, eles exibem uma importância muito grande, né? Essas mulheres também costumam ter fragilidade capilar, como você falou, do hematoma, sensação de peso, de cansaço. Existe também uma frouxidão ligamentar, então as articulações elas acabam sendo um pouco menos firmes, isso impacta na qualidade de vida, na mobilidade dessa mulher. Depois a Cris vai explicar melhor isso para a gente. Mas, assim, é um conjunto de sinais e sintomas que não acometem exclusivamente os membros inferiores. Né? Ela afeta a articulação, ela afeta o sistema de coagulação. Né? A mulher vive num estado inflamatório contínuo, a portadora do lipedema. Em várias outras condições que provavelmente vão ser discutidas aqui na mesa também. Existe um exame, algo que feche o diagnóstico de forma precisa? O diagnóstico é basicamente clínico. Certo. Tá? Ele é baseado na história clínica da paciente e no exame físico. Os exames complementares, como ultrassom, a DEXA, ressonância, eles podem ajudar na avaliação, mas eles não vão substituir uma avaliação clínica especializada. Então, a gente está falando de competência técnica, a gente tem que ter um corpo de saúde clínico, médico, que tenha condições de identificar, que saiba do que está vendo. Com certeza. O senhor mencionou DEXA. O que é DEXA para a nossa audiência? É um tipo de tomografia do corpo inteiro. A gente utiliza a radiação tomográfica, né? A radiação X, a radiação do raio-X, para fazer uma avaliação e são feitos cálculos de quantidade de gordura que a pessoa tem no tronco, nos braços e nas pernas. E de acordo com algumas fórmulas que foram adaptadas para o lipedema, a gente pode dizer se existe uma probabilidade maior ou menor de acordo com o percentual de gordura que ela tem no tronco, na perna, nos braços, em relação ao índice de massa corpórea. Perfeito. Então, essas
esses exames servem de auxílio secundário para embasar a avaliação clínica, né, histórica. Eles não substituem uma boa anamnese, um bom exame físico com profissionais que estejam capacitados para fazer isso. Que saibam diagnosticar. Exato. Perfeito. A gente sabe que é bastante comum, a gente viu, até 15% das mulheres sofrem dessa condição, né, meninas? A questão da atividade física, da alimentação, ao longo do tempo, mesmo com todo esse esforço, pode ser que a situação piore e que essas medidas sejam ineficazes ou que o problema se agrave ao longo do tempo? Então, o lipedema é uma condição, uma doença, como alguns preferem chamá-la, progressiva, crônica. Se o tratamento não for instituído de maneira adequada, o aumento de volume nas pernas piora, as dores ficam mais intensas, vai haver comprometimento da mobilidade, vai haver piora da qualidade de vida. Então, o diagnóstico precoce, a instituição rápida e especializada do tratamento fazem diferença. Tá. Quando o senhor fala, fiquei curiosa, que a gente tem como maior sintoma a questão da gordura nas pernas, mas que o efeito dessa gordura, ela impacta outras articulações, outras partes do corpo também, é isso? Não necessariamente um efeito direto do acúmulo de gordura, mas parece haver nas pacientes portadoras de lipedema uma frouxidão, que a gente chama, de ligamentos, de estruturas que estabilizam as articulações. Então, ela tem o joelhinho um pouquinho mais fraco, ela tem o tornozelo um pouquinho mais fraco, que facilita um entorse, uma pequena torção. Isso acaba fazendo com que ela se movimente menos. Então, provavelmente, a Cris vai falar, um dos pilares do tratamento, que é a fisioterapia e a educação para a atividade física. A gente recomenda bastante exercícios na água, exercícios de pouco impacto, para que a gente não piore a mobilidade dessa paciente. O senhor estava falando, então, da questão dos pilares do tratamento. Vamos já colocar essa base. Quais são esses pilares? Claro. De uma maneira geral, o tratamento é individualizado. Certo. Mas a gente pode colocar para você e para os espectadores que o tratamento é multidisciplinar, ele é multiprofissional. Né? A paciente vai precisar fazer uma reeducação alimentar anti-inflamatória, a atividade física é muito importante, a fisioterapia especializada é muito importante, e aí também a gente pode adicionar drenagem linfática quando houver alguma característica de linfedema, a gente pode adicionar um controle ou adequação hormonal quando ela tiver também alterações hormonais que precisem de correção. Olha, que interessante. Então, a gente está falando aí de 5 frentes de atuação para um tratamento completo e mais efetivo, né? Perfeito. Isso o senhor falou que é crônico, significa que não tem cura. Não tem cura. A gente não aceita hoje, ou defende a ideia de que o lipedema tem cura, mas com certeza ele tem controle. Assim como diabetes, a hipertensão, o tratamento bem feito para o lipedema consegue ótimos resultados a médio e longo prazo. Que ótimo. Então, a gente imagina que essa paciente ela possa ter uma vida praticamente normal, próximo de uma mulher que não tenha condição de lipedema, se ela fizer o tratamento adequado. Sim, com diagnóstico precoce, o tratamento instituído o mais cedo possível, realizado de maneira adequada, com certeza ela vai conseguir controlar bem os sintomas, impedir a evolução da doença, melhorar a mobilidade dela, melhorar a autoestima, isso melhora bastante. Que legal. Doutor Luiz Gustavo, o senhor é cirurgião vascular. Existe cirurgia que dê conta do problema? Tem casos em que há recomendação? O que o senhor pode contar para a gente sobre isso? Sim, existe tratamento cirúrgico, mas ele é hoje em dia preconizado ou indicado para as pacientes em que o tratamento clínico adequado não surtiu bons resultados, não houve controle dos sintomas, há muito comprometimento da qualidade de vida e principalmente naqueles casos mais graves, onde você já tem um comprometimento funcional instalado quando você faz o diagnóstico. Aí a cirurgia é indicada. Hoje, a principal cirurgia utilizada para o tratamento do lipedema é um tipo especial de lipoaspiração para o lipedema, que utiliza cânulas, equipamentos especiais, laser, termografia, para que a gente consiga reduzir aquela massa de gordura
sem afetar os vasos linfáticos. Perfeito. Então, é uma lipo específica. Uma lipo específica. Com foco, sobretudo, em funcionalidade. Exatamente. A gente quer devolver à mulher as características primárias do membro inferior para que ela consiga se movimentar de maneira adequada, trabalhar de maneira adequada para reduzir sintoma, para prevenir a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dela, melhorar a autoestima dela. Curiosidade, é uma cirurgia muito invasiva? É um processo que exige bastante cuidado? Como que... Sim, todo o procedimento de lipoaspiração, ele mexe bastante com o equilíbrio funcional do organismo, porque a gente retira uma quantidade grande de tecido gorduroso, de líquidos. Para a lipoaspiração do lipedema, o volume retirado não é muito grande, porque a gente está falando só de membro inferior, de perna, de coxa, na dependência do que você vai ter que tratar. Mas sim, existe um cuidado pré-operatório, um preparo muito bem feito, né, com toda a equipe, né, um processo de desinflamação do organismo, um preparo do funcionamento adequado das articulações. Às vezes a gente tem que fazer uma redução, uma reeducação alimentar para reduzir peso antes de fazer o procedimento e fazer o pós-operatório, um acompanhamento com toda a equipe. Isso é muito importante. Que legal. Conta pra gente, então, uma vez que a paciente ela passa por esse cuidado multidisciplinar, tem assistência nutricional, fisioterapia, todas essas intervenções, dá para ter uma qualidade de vida diferente? O que muda na vida dessa paciente depois que ela passa por um protocolo adequado? Com certeza, a qualidade de vida dela vai melhorar. A gente percebe isso, que as pacientes comentam, né? Diminuem as dores, melhora a mobilidade, melhora a autoestima, porque ela se sente mais confiante, ela não tem as limitações que ela tinha antes de começar o tratamento. Como as bases do tratamento tem também a reeducação alimentar, tem atividade física, ela vai se sentir muito melhor, porque todo aquele processo inflamatório que a tornava desanimada, sem energia, apática, isso tudo melhora com o tratamento, principalmente com o tratamento com a análise nutricional, com o tratamento de exercícios e, obviamente, que a redução do peso, a redução dos diâmetros vai fazer com que ela reconquiste a autoestima. Perfeito, perfeito. Meninas, eu sou leiga, mas eu não fazia ideia que a questão dos hormônios implicava tanto na questão do lipedema. É isso mesmo? Vocês já sabiam? Sim. Já, né? Profissional de saúde, vocês já sabiam, né? Chama de hormônio dependente. Né? Então é uma condição hormônio dependente. Ela tem uma relação, sim, com os muito legal. Tenho certeza que, assim, é um esclarecimento importante para a população em geral, porque eu não fazia ideia que tinha essa relação. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigada. Você quer deixar alguma mensagem, assim, rapidinha para as nossas ouvintes com relação a esse cuidado? Sim, eu gostaria de agradecer, né, a sua gentileza em conduzir aqui a nossa conversa nesse primeiro momento e deixar a mensagem para as pacientes que, se elas identificaram em si sintomas que podem ser lipedemas, que elas ficaram na dúvida ou que conheçam alguém, sigam as nossas redes sociais, entre em contato com a nossa equipe para que a gente possa fazer uma avaliação, independente de ser lipedema ou não, a gente vai fazer essa orientação e com certeza isso vai impactar positivamente na qualidade de vida. Com certeza, perfeito. Obrigada mais uma vez. Queridos, queridas, fiquem aí um segundinho que agora a gente vai abordar a segunda parte, que é a questão nutricional fundamental, um pilar do nosso tratamento do lipedema. Um minutinho. De volta, meus amores, olha só, eu já tive a honra, o prazer de bater papo com ela, que é uma profissional de primeira qualidade. Sabe quando alguma coisa está saindo, uma grande novidade que a ciência está trazendo? Ela está por dentro. Ela é CDF Caxias e entrega para os pacientes dela em primeira mão tudo que há de melhor. É uma honra. Doutora Simone Luz, nutricionista. Olha, eu não tenho dúvida que nesse pilar de nutrição não tem ninguém mais adequada para falar de lipedema do que você. Obrigada, viu? Obrigada.
Obrigada, muito É sério, você obrigada. sabe disso. Aqui Obrigada. o negócio é a fama, sabe, da indicação do boca a boca, isso não tem falha. É por isso que a gente só escolhe os bons para estar aqui nessa mesa. Vamos lá, querida. A minha primeira pergunta é: o que a alimentação tem a ver com lipedema? É uma alimentação específica que é importante nesse tratamento? Acho que como o doutor comentou, é muito individualizado de paciente para paciente. Tá. Mas existe sim alguns estudos que falam que a dieta, por exemplo, a cetogênica teria uma resposta melhor. Então, quando a gente fala de dieta cetogênica, a gente fala de uma redução do número, do nível de carboidratos de uma dieta. Mas ela é uma dieta de difícil, né, prática no dia a dia. Por quê? Porque vai restringir muitos alimentos que fazem parte da nossa base alimentar. Tá. Então, mais comumente em laboratório é bom, né? Em consultório, a gente costuma usar a dieta anti-inflamatória. Então, a mediterrânea ou uma dieta mais com padrão anti-inflamatório. E quando a gente fala em padrão anti-inflamatório, vai precisar ser avaliado de paciente para paciente o que seria mais um perfil inflamatório para aquele paciente. Então, avaliar intolerâncias, sensibilidades alimentares ou alergias. Então, é muito importante entender o contexto daquele paciente para fazer o tratamento nutricional para melhorar a questão do lipedema. Entender o que mais inflama aquela paciente e, a partir daquilo, estabelecer qual é o tipo de alimentação mais adequada. Sim, porque muitas vezes o paciente ele já chega num processo inflamado. Sim. Então, quando a gente fala de inflamação, a gente vai falar da parte intestinal, né? Que todo mundo sabe que é meu crush, né? Então, vai falar da parte da saúde intestinal. Certo. Então, a gente precisa pensar se existe uma disbiose instalada, que no geral tem. Então, uma disbiose, uma permeabilidade intestinal. E tratar isso, né, com controle alimentar para aquele paciente. Tá? E claro, né, é muito importante uma dieta bem variada, uma reorganização dessa microbiota, né, a microbiota intestinal e tudo mais. Vamos entender, então, de que maneira o intestino afeta, porque é difícil, né, para a gente que não é da área da saúde, afinal, eu comunicadora, fazer essa relação entre o que o meu intestino tem a ver com os sintomas que estão aparecendo no meu corpo, nas minhas pernas, com relação à gordura. O estômago é mais natural da gente associar, mas o intestino um pouco menos. Então, traduz pra gente, Simone, como que isso funciona? Tá, e a gente tem muitas questões relacionadas ao intestino. Quando a gente fala de intestino, a gente fala não só dele, mas a gente fala do sistema gástrico completo. Então, o primeiro passo, geralmente, quando esse paciente chega, a gente precisa pensar em digestão do paciente. Porque a maioria das desordens intestinais, elas têm porta em digestão. Muitas vezes, né, o doutor, né, que é médico, né, deve conhecer bem disso, sabem da importância de uma digestão correta. Certo. Tá? Então, uma mastigação correta, uma digestão correta, ela faz toda a diferença na saúde intestinal. Claro. O intestino, ele é porta de saúde e doença para várias questões. E quando a gente fala de lipedema, mais ainda. Pensando, tá, em microbiota saudável, então microbiota intestinal é aquele número de trilhões de micro-organismos que a gente tem lá dentro. Então a gente tem bactérias, um pouquinho de fungos, um pouquinho de vírus, e eles vivem lá em harmonia. Certo. Em harmonia desde que estejam adequadamente distribuídos. Tá? Então a gente espera que tenha um número muito maior de bactérias que produzem aqueles sinalizadores e aqueles metabólitos que são anti-inflamatórios para o nosso corpo, tá? E que ajudam a controlar a questão hormonal, que já eu falo. Então, a gente precisa, é como se fosse uma balança, tá? E a gente tem um pouquinho daqueles que vivem de uma forma comensal, e eles, porque a gente não come estéril, né? Então, vivem lá de uma forma harmônica. A questão é que, como passar um erro, né? A questão, erro alimentar, uma sensibilidade alimentar, uma intolerância, uma alergia alimentar, uma má digestão presente nesse paciente, ela acaba gerando uma alteração nessa microbiota. Até uma alimentação pouco diversa. Sim. Então, sempre que a gente fala em alteração de microbiota, em desbiose é alteração. Então, essa alteração a gente chama de desbiose. O desequilíbrio é chamado de desbiose. Então, sempre que a gente fala disso, a gente sempre precisa pensar em qual uma dieta monótona, que você come sempre aquela mesma coisa, aquele alimento básico. Pão, café, manteiga, aquele cafezinho básico de manhã, sempre igual. O
almoço sempre igual, jantar sempre igual, você acaba gerando um número, uma baixa diversidade microbiana lá dentro. E a gente está falando, no caso do lipedema, sobretudo de carboidratos que vão favorecer a inflamação, é isso? Depende, sim. Pode ser, depende muito de paciente para paciente, mas sim, o excesso de ultraprocessados, o excesso de carboidratos pode sim piorar a questão inflamatória, tá? Quando você pergunta em relação ao que mais pode ter relação em relação ao intestino, então quando a gente tem essa desbiose, a gente tem a famosa permeabilidade intestinal. Isso, eu ia perguntar, o que é? Que e aí é a porta da famosa inflamação crônica de baixo grau. Então, a permeabilidade, nós temos umas vilosidades no nosso intestino. Quando a gente tem uma sobrecarga de micro-organismos ou uma desordem nessa microbiota, uma disbiose, você tem uma frouxidão nessas vilosidades do intestino e você acaba translocando para dentro da corrente sanguínea pequenas nanopartículas bem pequenas de compostos que não deveriam translocar. A gente, desculpa interromper, mas só para eu tentar visualizar. Vamos dizer que eu tenho uma barreira. Isso, uma barreira. E é como se tivessem fissuras muito abertas que vão permitindo passar coisas para o lado de lá. Então, assim, não são fezes, não são nada disso. Então, se falar isso, a gente teria sepse, né? Se o patrocínio translocar as fezes. São pequenas nanopartículas, até da própria microbiota das bactérias que tem no intestino. Quando ela morre, ela rompe. E esses pequenos, na camada delas, tem compostos que a gente chama de LPS. Esses compostos a gente chama de endotoxinas e eles translocam. Quando translocam, o teu sistema imune vai entrar com a linha de defesa inicial. Reagir. Com essa linha de defesa deles, eles acabam inflamando. É como se a gente tivesse um corte. Você tem um corte ali, quando você corta, o que acontece? Entra algo de ruim, o nosso sistema vai lá e vai tentar proteger. Então, inflama, fica vermelhinho. É isso que acontece, até melhorar. É a mesma coisa nesse contexto intestinal. A questão é que você costuma translocar todos os dias, direto, de forma contínua. E aí isso acaba causando e piorando essa inflamação, esse lipedema que já está instalado lá de forma genética, que já tem esse gatilho lá hereditário muitas vezes, para piorar ele ainda mais. Ou seja, digamos que o meu foco seja exclusivamente na questão da atividade física. Certo. Se a minha alimentação ela está desequilibrada e eu não estou cuidando para ter uma dieta mais desinflamatória para a minha condição, eu continuo alimentando aquela condição da inflamação do lipedema, é isso? Sim, com certeza. Entendi. Com certeza. Perfeito. Então, a gente chama isso de inflamação crônica de baixo grau. Isso. Ou seja, você não tem nada, um alarde, mas aquela inflamação ela está o tempo todo. Sim. Como disse o Dr. Luiz, vai ao longo do tempo permanecendo na vida. Isso, exatamente. Então, aquilo vai acumulando mais, e nós temos que pensar que essa inflamação crônica de baixo grau, ela não vai reagir só na questão do lipedema, ela vai aumentar a resistência insulínica, que vai piorar o lipedema, ela vai alterar a questão hormonal, e ela vai fazer parte de todas as outras questões nossas como um todo. Então ela interfere, eu sempre falo, o intestino é o órgão mais fuxiqueiro que a gente tem. Ele vai contar para todo o nosso corpo, ele reage através dos metabólitos da microbiota para o corpo todo. Então, o nosso cérebro recebe essa informação de que está translocando, a nossa pele recebe essa informação, então o nosso fígado, o nosso coração, o nosso corpo todo recebe essa informação. Então, essa famosa microbiota intestinal, por isso que hoje se fala tanto de microbiota, de probiótico e tudo mais, porque ela tem uma função muito importante, principalmente com a formação dos metabólitos. O que ela produz lá dentro é o que sinaliza as reações em todo o organismo. Exatamente, e acaba reagindo no corpo todo. Você sabe que eu fiquei encantadíssima. Recentemente eu assisti a uma entrevista após aquele congresso internacional que aconteceu nos Estados Unidos a respeito de oncologia. E aí uma das referências para o mundo, aqui um brasileiro nosso, do INCA, e ele explicava que a grande revolução para o tratamento de câncer esperado agora pela ciência tem a ver com o intestino. Tamanha relevância que o intestino tem para as nossas evoluções ou desafios, né, no caso da saúde. Então, só reforça isso que você está contando para a gente, que é um universo. Quando a gente pensa que 70% da nossa imunidade, né, a base nossa imunitária está no intestino, então, a gente não tem como negar que o câncer, uma das bases,
de formação, é uma disfunção no sistema imune. Uhum. Então, quando você tem isso, com certeza, né? O intestino é a porta, essa ligação desses dois contextos é a porta. Então, ó, como você troca um pouquinho essa informação mental de que nutrição estômago, nutrição intestino também, tá? Que tem a ver com todo o conjunto. Simone, vamos passar então para a questão mesmo dos alimentos. Certo. Existem alimentos que são piores, assim, que vão inflamar mais o organismo e aqueles que podem ajudar a desinflamar? O que você poderia dar de referência para a gente? Todos os alimentos que são ricos em antioxidantes a gente considera excelentes, então tudo que tem polifenóis, beta-carotenos, famosos antioxidantes, então a gente vai pensar em frutas, é sempre aquela mesma, né, regra, frutas, verduras, fibras, alimentação rica em diversa, né, alimentos, né, bastante diversos é o que vai fazer a diferença. O que piora? Aí, cada vez mais individualizado de paciente para paciente. Então, muitas vezes, para muitos pacientes, os lácteos pioram. Se o paciente é um intolerante à lactose, eu brinco que às vezes tem paciente que é intolerante, mas finge demência, né? Ele continua naquela, eu sou uma intolerância, e ele continua com aquilo. Isso vai gerar, né, uma alteração de microbiota, isso vai gerar uma porta para uma outra desordem na piora do lipedema, com certeza. O excesso de glúten. Então, o glúten não é um vilão, muitas vezes, diretamente, mas ele pode, sim, para alguns pacientes em excesso, ele ser um vilão e piorar, assim, o tratamento. Então, e claro, individualizado de paciente para paciente. Você mencionou a dieta cetogênica, não ela propriamente, porque você falou, o paciente pode ter muita dificuldade em fazer. Mas existe populações, enfim, estilos de alimentação no mundo que estão mais alinhados ao adequado? Eu acho que a Mediterrânea está sempre no top, né? Que é a dieta mais anti-inflamatória, né? Com gorduras de boa qualidade, advindas de peixes, azeite de oliva, castanhas, então oleaginosas, é sempre a que vem no topo da lista. Certo. Em relação a esses padrões alimentares de dieta, muitas vezes se faz uma dieta mais anti-inflamatória no início do paciente, estuda o caso do paciente, o que ele tem, se ele tem alguma questão importante da digestão, como está o funcionamento do intestino, né? E quando a gente fala funcionamento, não é só se está fazendo cocô ou não está fazendo cocô, é o contexto intestinal mesmo, de funcionamento de todas as bases intestinais. Se tem descompensação nutricional, tudo, faz toda essa avaliação, e aí sim, depois, na sequência do tratamento, como é um tratamento para sempre, né, que você vai acompanhar, a gente pode fazer estratégias. Então, faz estratégias low carb, cetogênica, anti-inflamatória. Então, você mescla as estratégias de tempo em tempo. Isso dá uma diferença gigante para o paciente. Legal. Não é incomum ver o paciente que começa a fazer o padrão, tem lipedema, e muitas vezes ele nem veio para fazer o tratamento do lipedema, ele veio tratar as questões intestinais, né, de uma disbiose, sintomas mesmo gastrointestinais. E quando ele volta, quando ele fez uma dieta mais anti-inflamatória no início, ele já volta dizendo, nossa, meu lipedema melhorou muito. Uma consequência maravilhosa. Exatamente. Nossa, meu lipedema melhorou muito, muito. Então, estou me sentindo muito mais leve, muito melhor. Às vezes não tem nenhuma perda de peso, mas aquela inflamação mesmo é que faz a diferença na roupa, no bem-estar, na leveza em si. Nossa. No contexto total. Nem conseguir viver, né, gente? Com mais disposição, com mais capacidade de fazer as coisas. Acho que a disposição, né? A disposição é o que os pacientes reclamam muito, né? Da falta de disposição mesmo, de ânimo, né? Daquela fadiga mesmo. Nossa, demais. Qual que é a relação? A gente falou no bloco anterior a respeito dos hormônios, que eu fiquei surpresa, né? Como uma pessoa não da área da saúde, da influência dos hormônios. A gente já falou um pouco da microbiota. O que tem a ver, então, esses hormônios com o lipedema? Certo, então essa é uma parte bem interessante. Vamos falar de microbiota intestinal de novo. Então, lá dentro da nossa famosa microbiota, deu uma gaguejada. Famosa microbiota intestinal, a gente tem lá dentro um grupo de micro-organismos que auxilia no controle do nível desses estrógenos nossos, tá? Claro, isso tanto para homem como para mulher, mas principalmente a gente vê, porque nós temos mais, né, nas mulheres. Então, o que acontece? Os nossos hormônios, eles passam pela corrente sanguínea, são produzidos, né, passam pela corrente sanguínea e eles ficam circulantes. Após fazerem a função, eles vão para a parte hepática, lá dentro eles são empacotados. Então, como se eles fizessem com uma caixinha, eles são empacotados, vão cair para a parte, pela bile, né, vão cair na parte intestinal e vão ser descartados.
Porém, o nosso corpo ele não brinca, né? Então, ele sempre tem, tudo é muito perfeito, uma máquina complexa que é perfeita. Ele não vai liberar tudo, porque pode ser que falte depois. Então, ele acaba usando dessa microbiota intestinal, tá? Que produz a famosa enzima chama beta-glucuronidase. Meu Deus. Tá? E ela desconjuga. Então, ela abre a caixinha, solta esses hormônios, tá? E esses hormônios voltam a ser circulantes e ativos, tá? Certo. Então, por que essa microbiota interfere? Porque se tiver um grupo, uma disbiose e uma quantidade muito grande desses micro-organismos lá dentro, o famoso estroboloma, estiver em desordem. Então, esse estroboloma, essas bactérias se chamam de estroboloma. Então, esse estroboloma estiver em grande quantidade produzindo essa enzima que desconjuga, você desconjuga demais e bota circulante muito mais hormônio do que deveria estar circulante. Gente, então, além de outros componentes que você falou dessa microbiota, especificamente a questão do estrogênio, do hormônio, também pode extrapolar e, portanto, desequilibrar todo o organismo. Certo. E isso relacionado não só com o lipedema, mas sim Claro. com todas as desordens hormônio dependentes. Aí a gente vai pensar naturalmente no caso de nós mulheres, cânceres de sim, o câncer de mama, útero e assim por diante. Sim. Olha, realmente, na minha cabeça simples, assim, não podemos consumir tantos industrializados. Quando a gente fala da dieta mais favorável que a mediterrânea, eu penso, a nossa dieta ocidental é um grande problema. Porque... Eu acho que o grande problema da nossa dieta, principalmente, é o excesso do que a gente faz. Então, quando se fala assim, mas tem que muitas vezes você retira de alguns pacientes o glúten, retira o leite, você retira alguns alimentos. Claro que em alguns momentos você precisa restringir para alguns pacientes e é normal isso, né? Para o início do tratamento, para até os ajustes. Mas o ideal é que a gente, que intestino bom é um intestino que tolera, que a gente consiga voltar, mas numa quantidade menor do que se consome hoje em dia. Então hoje a gente tem glúten em vários alimentos que a gente que não deveria ter glúten dentro. A gente tem leite em tudo. E se tudo muito industrializado, as pessoas querem tudo mais prático e esse é o grande problema. É o excesso. É o excesso. Por isso que a gente vê tantas alterações de peso e tantas alterações de lipedema e tudo mais. Perfeito. Tá? Então isso que é o excesso de tudo que é o problema. Você sabe, doutora Simone, que eu penso que as pessoas, nós temos receio de se deparar com a situação, de reconhecer, olha, eu sinto muitas dores, eu tenho muito incômodo com relação ao lipedema, as minhas pernas doem muito, mas eu vou ter que enfrentar um tratamento XYZ. Sim, isso tem a ver com a nossa autorresponsabilidade, mas também não precisa ser tão torturante o caminho, né? Pelo que eu acompanho do seu trabalho, dos nossos colegas aqui também, isso é acessível, isso é possível. Ninguém está falando de um caminho de tortura, né? Não, é o que eu sempre falo com meus pacientes. O tratamento é como se fosse um tratamento o tratamento alimentar inicial é como se fosse um tratamento de um remédio, de um antibiótico, de uma medicação prescrita. Você precisa fazer da forma correta no início, até você obter os resultados e você se autoconhecer melhor. Porque aí você conhece o teu corpo, você faz o autoconhecimento e consegue entender o que te faz bem, o que te faz mal. E isso que faz toda a diferença. Totalmente. Tá? E às vezes ajustes pequenos, como mudança na digestão, entender o que tem na digestão, você tem déficit de alguma enzima, a hipocloridria não é que é abaixo do ácido clorídrico, não é incomum de se perceber nos pacientes. Então é a avaliação dessas questões que vai fazer a diferença. E é maravilhoso que às vezes esse pequeno ajuste já vai fazer tanta diferença que o paciente se estimula a fazer ainda mais, né? A maioria dos meus pacientes, salvo alergias alimentares, que aí é praticamente, né, ou doença celíaca, por exemplo, que não tem para onde fugir muito, não tem muita negociação, mas sensibilidades e intolerâncias a gente consegue, mas a gente reduz, melhora, reajusta, e todo mundo tem o direito de viver, de curtir. Não tem nada melhor do que sentar em família, comer alguma coisa e comemorar. Eu acho que isso é importante, mas a gente não pode fazer isso como base alimentar diária. Com certeza. E o maior erro é esse, né? As pessoas fazem no dia a dia hoje. Né? A alimentação está equivocada no dia a dia. Com certeza. E, na verdade, a gente
deveria fazer os extras de vez em quando. Os Então, extras. essa é a questão. As exceções. Tá? As exceções. Tem suplementação alimentar, alguma coisa que auxilia nesse processo do cuidado com o lipedema? Tem sim. Tem bastante suplementos que podem ser utilizados. Hoje tem muitos estudos à frente, então tem muitos antioxidantes, tem compostos próprios para a parte intestinal, tem compostos próprios para a parte de lipedema mesmo, que melhoram. Tá? Tem medicações que o médico também pode utilizar, então tem muitas coisas que podem ser utilizadas, sim. Lactobacilos, esse tipo de coisa entra também ou não? Ou isso é tenso? O probiótico, eu falo que o probiótico é sempre o último da fila, gente, porque muitas vezes o probiótico, ele em alguns momentos do tratamento, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Tá vendo? Porque vendo? Que você acha aí que é só tomar um lactobacilinho e não é assim. Não, porque não adianta. É aquela história. Se você tem uma terra infértil e você joga lá dentro uma semente linda, rica, maravilhosa, vai crescer? Não vai, gente. Então, você prepara a terra, reorganiza tudo antes e aí sim depois você pode lançar a mão no probiótico. Senão você vai jogar fora ele. Perder dinheiro. Exatamente. Exato, porque a gente sabe que é um investimento, né? Então é melhor fazer É o famoso assim, cocô rico, gente. Você põe ele fora. É isso que acontece. Para a gente fechar esse momento tão importante, qual que é a mensagem que você deixaria para uma paciente, né? A gente está falando de mulheres principalmente, que ela recebeu, enfim, o diagnóstico do lipedema. Que mensagem você tem para falar para ela? Eu deixaria assim, gente, não deixem de tratar, não deixem de se cuidar. O tratamento multidisciplinar é indispensável e ele muda a sua vida. Ele vai mudar a sua autoestima, ele muda a questão de se sentir. Quando a gente se sente muito mais bonita, a gente fica muito mais disposta a tudo, então muda tudo. Muitas vezes você está tratando uma questão de libido, de falta de disposição, de tudo mais, e quando você trata isso, muda tudo. Então, eu acho que tem sim que procurar uma equipe que tenha conhecimento suficiente e bora se cuidar, gente. Maravilha. Adorei. Enquanto você estava falando, eu estava pensando que às vezes a gente anda arrastando corrente sem nem perceber. E aí é bem ilustrativo, sabe? A perna pesada, às vezes você está arrastando corrente à toa. Tem profissional capacitado que já sabe a solução, que pode te ajudar a andar com liberdade, com leveza, né? Então, bora lá. Espera um minutinho que a gente volta com a Cris para falar especificamente da parte da fisioterapia da sua estrutura. Chegamos ao nosso terceiro bloco do Lipedema Care. Olha que especial esse programa novo, fresquinho para você, com uma abordagem multidisciplinar, multiprofissional, para falar dessa questão que está ganhando aí cada vez mais espaço. Pessoal, eu fiquei surpresa com muitas coisas que eu já ouvi aqui com a doutora Simone, com o doutor Luiz Gustavo, e agora a fisioterapeuta Crisângela Cantarella, para os íntimos como você e eu, a querida Cris, vai nos dizer o que a fisioterapia tem a ver com isso. Eu confesso que eu fiquei surpresa durante a pesquisa de saber que fisioterapia tem a ver sim com a questão do lipedema. Qual é o papel, então, da fisioterapia no tratamento? A fisioterapia, ela é um dos pilares dentro do tratamento conservador. Perfeito. Nós, da fisioterapia, nós não vamos eliminar, né, a gordura do lipedema, mas nós vamos trabalhar com a melhora da dor, a melhora da circulação, a melhora desse cansaço que existe, né, que elas reclamam muito, e também nós vamos trazer a melhor qualidade de vida para esse paciente, certo? Muitos pacientes, às vezes, chegam e entendem que somente a cirurgia, né? Eu tenho lipedema, é cirúrgico, né? Hoje, nós temos o tratamento conservador, o que traz um grande sucesso para esse tipo de paciente. Você sabe que eu acho que o fisioterapeuta, como costumam ser várias sessões, né, um acompanhamento mais intensivo, tem uma liberdade assim da parte do paciente em compartilhar angústias, né, com mais menos dedos, vamos assim dizer. Isso. E eu fico curiosa para saber que tipo de demandas os seus pacientes trazem, compartilham, o que elas se queixam mesmo aí quando são diagnosticadas com a questão do lipedema. Olha, as maiores queixas que nós temos as dores na perna, esse cansaço, né, nas pernas, o hematoma frequente, que é um hematoma que não vem através de um trauma, é realmente um hematoma que aparece nessas pacientes.
uma coisa que tem um impacto social muito grande é a vergonha de não usarem shorts, porque elas têm vergonha de mostrar as pernas. Então, isso traz um impacto social muito grande. Autoestima. Então, realmente é uma queixa que é muito frequente, e também uma que tem impacto social é de não conseguir ter esse diagnóstico, né? Ficam lutando sempre com essa perda do peso, essa eliminação dessa gordura, e não conseguem entender por que isso não acontece com tanta facilidade com elas. Então, esse impacto emocional também afeta bastante elas devido a essa falta de fechar o diagnóstico. Entendi. Você falou do emocional e eu vou antecipar, então, uma pergunta, porque essa questão das emoções, a psíquica mesmo, a questão de estresse, tem impacto também no tratamento e na evolução da doença? Sim, ele tem sim. Porque assim, o lipedema não é somente a gordura no braço e na perna. Né? Ela traz um problema, uma dificuldade emocional por conta da própria autoconfiança mesmo. Isso, essa imagem corporal que a mulher cria e que ela carrega, tem um impacto muito grande. Então, não fica assim, acaba que quando você consegue fechar o diagnóstico, saber o que realmente tem, saber que existe um tratamento, que existe uma equipe capacitada para poder fazer os cuidados essenciais para essa doença, isso traz uma libertação para essas mulheres. Isso é incrível. Isso é incrível, Cris, porque a gente dizia aqui mesmo, eu falei assim que cheguei, antes da gente começar o bate-papo oficial com a câmera ligada, que as mulheres se sentem muito culpadas também, às vezes, de, mesmo fazendo, não terem a resposta que elas esperam. Exato. E aí ficam, assim, presas na condição física, na dor, no incômodo, e também com essa coisa de a culpa é minha, né? A culpa é minha, a culpa. Então, o que você está me contando não, liberte-se. Isso não é culpa sua no sentido de você não estar fazendo o suficiente. Eu reconheço que você tem uma questão específica. É isso que a gente está falando? Exatamente. Tem tratamento e tem acolhimento. Então, assim, o importante é esse fechar diagnóstico. Isso é, como nós falamos, é libertador mesmo para paciente. Que incrível. Eu ainda digo, você falou da questão dos shorts, né? É social, mas na nossa região, se a gente falar aqui Noroeste Paulista, em tantos lugares Brasil afora, porque a gente está falando, né, para todos os lugares, é calor demais, né, gente? A gente está falando de conforto térmico, de sentir prazer em desfrutar dias de verão, dias de calor, sem ter que se esconder, né? E elas relatam que, porque às vezes elas já chegam num grau, porque existem grau, né, de lipedema, e elas passaram a juventude, a adolescência, todas sem conseguirem sequer colocar um short. Vamos resolver, vamos começar resolvendo. Tem exercício mais apropriado para a mulher que tem esse diagnóstico? Tem estilos de atividade física mais adequados, outros menos? Como é isso? Sim, existem os exercícios mais adequados para esse tipo de doença. Porém, assim, é tudo muito individualizado. Eu acho que não tem uma receita de bolo. Porém, nós temos, sim, os mais indicados, que é natação, bicicleta, hidroginástica. A musculação sempre supervisionada, a musculação é muito importante para que essa paciente consiga adquirir massa muscular, para proteger as articulações, né, e os ligamentos, porque a paciente com lipedema, ela traz esse tipo de deformidade, ela tem um ligamento mais frouxo, ela tem uma articulação que pode ter ali já uma artrose, né, que é uma degeneração daquela articulação. Então, ele tem que ser supervisionado, porém, muito importante para essas pacientes, certo? E o Pilates também é um dos exercícios indicados. Ai, que interessante. Agora, quando a gente fala de contraindicação, não existe um exercício contraindicado, mas o que a gente não é muito recomendado seria o exercício de alto impacto.
certo? Aí você vem e fala, Cris, mas eu corro há 10 anos e descobri agora que tenho lipedema. Você não vai precisar parar de correr, você vai precisar de um ajuste sobre essa corrida. Porque, assim, a corrida é um alto impacto, mas às vezes é uma paciente que tem um lipedema grau 1, grau 2, não tem tanta deformidade articular. Então, você consegue ajustar essa paciente dentro daquela atividade que ela sente prazer, que seja prazerosa para ela. Tá. Porque, assim, o que é mais importante da atividade é que ela seja contínua. Tá. E para ela ser contínua, ela tem que te dar prazer. Sim. E ela te dá prazer, então a gente vai ajustar dentro da sua atividade preferida, o que realmente é mais adequado e o que realmente vai fazer sentido para a vida daquela paciente. O importante, tão importante então, quanto fazer a atividade, estar em movimento, é ter essa atividade supervisionada de modo que não machuque, no caso, essas articulações, é isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. No caso de machucar, quais são as consequências disso, só para a gente trazer o alerta? De novo, Olha, só um porém, ninguém está dizendo para não fazer atividade, porque vai que eu machuco. Não é isso. A atividade é obrigatória, com cuidado. Exatamente. O que pode acontecer são entorses, né? Às vezes uma articulação que está com uma degeneração e isso piorar, ela começar a sentir dor em um joelho, sentir dor no tornozelo, sentir dor no quadril. Então, isso são algumas das causas que podem estar acontecendo devido a essa falta de acompanhamento de um profissional qualificado. Sim, eu sempre falo isso, sabe? Eu gosto de correr, corro de maneira amadora, viu, gente? Ninguém suponha que eu corro aí tipo Bolt da vida, não é isso? Mas desde o início eu fui atrás de um profissional para me auxiliar, porque eu sabia que, como uma pessoa bem sedentária que eu era, se eu me machucasse, eu ia usar aquilo como desculpa para sempre para não me exercitar de novo. Exato. Então, eu falei, se eu tiver alguém me auxiliando, eu vou fazer de maneira saudável, então eu tenho uma condromalácia, um desgaste no joelho, mas eu descobri que se eu fortalecer a minha coxa, a musculatura, esse joelho ele vai ser protegido e eu não vou ter as dores, não só por causa da corrida, mas nem aquelas de antes de eu correr. Exato. Então, a gente tem que... Eu gosto de compartilhar isso, porque eu vejo, às vezes, a gente dando desculpa, né? Eu não faço isso porque me machuca. Bom, machuca se você não tiver a Cris te auxiliando. Isso, né? não tiver um profissional qualificado para estar te orientando. Com certeza, maravilha. Com relação à dor, me chama a atenção também, porque... na condição do lipedema, mesmo sem uma batida, essa gordura, ela incomoda, ela pode doer e dói ao ponto até de a pessoa se sentir intimidada de se movimentar? É assim, a dor do lipedema, muitas trazem que o toque, somente o toque na perna já é uma grande dor para essas pacientes. É isso que a gente mais ouve dentro do consultório, que o simples toque é uma grande dor. E o que acontece? O tecido adiposo doente, tecido adiposo que a gente fala é a gordura, ele é doente, ele é muito sensível. Inflamado. E aí, quando a gente trata de uma doença crônica e inflamatória, a mulher que carrega essa doença crônica e inflamatória, ela tem uma sensibilidade maior à dor. Entendeu? Então, realmente é um grande drama, vamos dizer assim, porque o toque, às vezes o filho encosta, não encosta em mim porque dói. E realmente é uma dor, é realmente uma dor aguda e que incomoda muito mesmo. Claro. Olha, se você está do outro lado e você está se identificando com tudo que está sendo dito, então se acolha, né? Em primeiro lugar, para você procurar ajuda, você precisa se permitir ter essa ajuda, né? Então a sua dor ela está sendo ouvida, as pessoas estão percebendo. Estamos aqui falando sobre ela. Exato. Fala para mim sobre a drenagem linfática. Ela é recomendada ou ela pode piorar? O que você pode falar aí dentro do protocolo da fisioterapia? A drenagem linfática ela é indicada, porém existe a técnica correta para ser feita na paciente com lipedema, certo? A drenagem linfática, ela não elimina gordura, a drenagem linfática, ela para diminuir o excesso de líquido, e com isso, ela vai melhorar a circulação, ela vai melhorar essa dor, ela vai melhorar esse edema, e então, a drenagem linfática é para isso, só que, porém,
tem que ter o profissional qualificado e capacitado para fazer essa drenagem. Não é uma simples drenagem, não é qualquer tipo de drenagem. É a drenagem, a técnica correta para pacientes com lipedema. É uma drenagem muito leve, muito superficial, não pode ter pressão. Então, assim, realmente é a técnica adequada para pacientes com lipedema. Mas ela ajuda muito. Certo. O tratamento em si, ele não é focado em drenagem, porque às vezes o paciente fala, então tenho lipedema, eu faço drenagem e tá tudo bem. Não. O tratamento, ele é focado, é uma terapia complexa descongestiva. Você tem que fazer vamos dizer que tá tudo congestionado ali. Tá. Então, a gente tem que descongestionar, vamos dizer assim. Certo. Então, ele é um trabalho que é feito com a drenagem, juntamente com uma terapia de compressão, tá? Que a gente faz um tipo de enfaixamento, com exercícios. Então, e aí isso é muito individualizado de paciente para paciente. Cada caso é um caso, então assim, mas no geral a gente trabalha com várias técnicas, a gente trabalha com tecnologia de suporte, né, que é um laser de baixa frequência, então nós temos vários suportes para estar tratando essa paciente, ela não é somente feita uma drenagem linfática, não é só esse o tipo do atendimento, entendeu? Que interessante, então, tem uma várias caixa de ferramentas repletas de opções. Exato, ali. Que a gente vai fazer a avaliação do paciente e aí nós vamos ver qual que é o tipo de tratamento adequado para aquele tipo de tratamento, para aquele tipo de paciente, o grau que ele apresenta, e assim a gente trata a linha de tratamento. Uma curiosidade, o doutor Luiz Gustavo falou lá atrás, e depois também a doutora Simone falou a respeito de fases agudas, né, fases mais críticas. Então, você faz uma intervenção mais incisiva. Isso. No caso da físio, a gente sabe que as pessoas às vezes se queixam de eu vou ficar fazendo fisioterapia a perder de vista. Ainda que seja uma condição crônica, como colocada pelo Dr. Luiz Gustavo, quando a gente está nesse ponto crítico, a gente está falando de um protocolo que tem uma expectativa de começo, meio e fim. A gente tem a previsão de ter uma resposta da paciente dentro de um X tempo? É mais ou menos assim, como a doutora Simone também falou, a gente tem aquele primeiro momento onde a gente tem que trabalhar junto com a equipe multidisciplinar, onde a gente entra com uma alimentação anti-inflamatória, um tratamento anti-inflamatório, para a gente conseguir ganhar ali uma melhora desse processo inflamatório, só que falamos de uma doença crônica, onde a manutenção ela tem que existir, é igual nós falamos de uma diabetes, é igual nós falamos de uma hipertensão, ninguém pode parar de tomar uma medicação de hipertensão, ninguém pode parar de tomar uma medicação de um diabético, não pode parar, só esse tempo eu vou ficar sem comer açúcar, depois eu posso, não. Doenças crônicas tem tratamento que tem que permanente. Nós temos que seguir essa linha. E lógico que no primeiro momento a gente vai ter que trabalhar com mais intensificação essa parte anti-inflamatória e depois a gente vai conseguir com mais leveza tratar como uma manutenção. Tá, perfeito. Você estava falando então até aqui sobre essa abordagem mais conservadora. Quando o tratamento, a indicação é cirúrgica, como que a fisioterapia atua no pré e pós-cirurgia? A gente vai trabalhar no pré, né? A gente vai trabalhar com o processo de melhorar o processo inflamatório. Diminuir o processo inflamatório para ela entrar para essa cirurgia. Nós vamos melhorar edema, nós vamos fazer realmente o tratamento conservador para ela conseguir chegar nessa cirurgia com o menor processo inflamatório possível, vamos dizer assim. E aí, ela entrando para a cirurgia, ela vai, logo após, a gente vai melhorar mobilidade dessa paciente, evitar formar fibrose, né? E melhorar o edema, porque é uma lipoaspiração, tem um inchaço, tem um edema, tem diminuição de mobilidade, então nós vamos trabalhar com tudo isso. Certo. Lembrando sempre que é uma doença crônica. Mesmo com a cirurgia, é uma doença que ela tem que continuar sendo tratada. Com alimentação anti-inflamatória, com atendimento fisioterápico. Por quê? Às vezes, não com aquela mesma frequência, mas é uma doença crônica. Não é porque ela fez a cirurgia, que ela fez a lipoaspiração, que ela tirou a gordura ali local, que está resolvido o problema dela.
Não, ela vai continuar em tratamento. Aí eu vou aproveitar e colocar uma outra pergunta, chamar o Dr. Luiz para responder, que talvez seja ele que vai nos ajudar. A paciente pode pensar, bom, se é crônico e eu vou ter que tratar para sempre, por que eu vou então passar pela cirurgia? Quando é que isso é necessário, apesar da abordagem permanente? Tem uma resposta? O grau. Ah. Existem graus de lipedema. O grau 1, o grau 2, o grau 3, o grau 4. Então, assim, dependendo do grau que essa paciente tiver, ela realmente precisa ser cirúrgica, porque a qualidade de vida dela está muito ruim. Falta de mobilidade, ela está restringida a vários aspectos de qualidade de vida. Então, ela melhora com a cirurgia para ela voltar um pouco o grau dela. Diminuir os estágios da gravidade, a gravidade dos estágios. Exatamente. A gente vai reduzir o processo. Ela vai mudar, perdão, a classificação dela. Entendi. Ela ganha qualidade de vida. E a gente, às vezes, né, eu tenho algumas amigas que já se expressaram, inclusive que já disseram, eu quero assistir o programa porque eu preciso saber sobre esse assunto. Mas são, ao meu ver, né, leigamente, pacientes brandas, assim, né? Vamos colocar um grau mais simples, né? Não tão grave. Mas pelo que vocês estão me dizendo, são quadros mesmo em que às vezes a paciente não consegue ficar de pé muito tempo, seria isso? Isso, não consegue andar em longas distâncias, não consegue ficar muito tempo na mesma posição. As dores são muito fortes, realmente tem grandes deformidades, onde o joelho já tem deformidade, o tornozelo já tem deformidade, quadril. Então, assim, já são pacientes que realmente precisam dessa intervenção. E que é um super ganho de vida você passar de um estágio, perco a mobilidade e volto a ter mobilidade. Isso, é uma transformação de vida. Isso, exatamente. Porque, assim, muitas pensam assim, eu tenho o aspecto casca de laranja e isso me incomoda muito. Com certeza, isso é um incômodo muito grande e que traz uma diminuição da autoestima. Tá. Porém, a diminuição de mobilidade é muito doído. É um fator muito relevante. Você não conseguir ir ao mercado a pé, você não conseguir ir à casa do seu filho ali a pé, isso é muito doído. Claro. Então, você conseguir diminuir esse grau é muito importante. Nossa, com certeza. É recuperar a vida, né? Isso, Estamos falando disso, é retomar a vida. Sobre erros, tem erro que é mais recorrente nesse tipo de condição por parte da paciente? Algum engano que se apresenta mais comumente? Assim, ela tem que entender que não existe um milagre. Não existe um milagre no tratamento. Tá. Certo? Existe uma constância, existe dedicação e entender que um profissional sozinho não consegue resolver o problema dela. Ela realmente precisa de uma equipe multidisciplinar. Ela precisa do médico, ela precisa do nutricionista, ela precisa do fisioterapeuta e ela precisa mais do que todos os profissionais, querer e estar dentro do tratamento dela. Porque os 4 juntos realmente conseguem ter esse sucesso do tratamento. Então, o paciente querendo, juntamente com o médico, juntamente com o nutricionista e com o fisioterapeuta, com certeza é um sucesso. Nossa, que incrível! A gente falou, então, dos pilares. Me ajudem a lembrar. São 5. Alimentação adequada anti-inflamatória, atividade física supervisionada. Vamos lá, gente, me ajuda. Alimentação, atividade física, o comprometimento, que é o mais importante, né? Eu acredito, o paciente querer e estar comprometido com o tratamento. Eu acho que são os pilares mais importantes aí. A drenagem, também a drenagem linfática específica para a condição de lipedema e a adequação hormonal, porque a gente também tem a influência dos hormônios nesse quadro. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E a gente acabou não falando da vestimenta de compressão. Sim, né? As meias, por favor. As leggings de compressão, eu acabei me esquecendo. No mercado brasileiro a gente tem algumas marcas,
mas os norte-americanos, os europeus, eles investem bastante nesse tipo de roupa, né, de vestimenta mesmo. Mais tecnológica. Mais tecnologia, uma compressão graduada específica para o lipedema. Vai diminuir a quantidade de gordura? Não. Mas vai melhorar a dor, vai melhorar a mobilidade, melhora o edema, melhora o aspecto. Né? Ele coloca a mulher de novo mais apropriadamente para fazer atividade física, para sair de casa, para se movimentar. As vestimentas compressivas. A gente não fala só a meia, porque existem outros tipos também. Meios. Às vezes a pessoa não se adequa à meia, né? Mas a vestimenta compressiva, ela, bem aplicada, bem indicada, e quando bem usada, ela tem um resultado bastante importante. Perfeito. Lembrando que cada uma tem um tipo de meia. A meia da minha amiga não é a mesma meia que eu vou usar. Então, tem que ter a indicação de um profissional qualificado para qual meia vai usar. Não é eu chegar na loja e falar, quero a meia do lipedema. Cabeça. Não existe a meia do lipedema. Existe a meia da Joana, a meia da Maria Augusta. Cada uma delas, de acordo com a avaliação da equipe, vai ter o que é mais adequado. Exatamente. E provavelmente, pelo que eu entendi aqui nesse programa inteiro, o grau em que ela está, o estágio da condição em que ela está, né? Porque vai se ajustando. Que ela se adequa também, né? O doutor vai estar passando, olha, temos essa. Nós vivemos também numa região de clima quente. Sim. Então, tem essa questão. Lógico que as pessoas que moram em clima mais fresco têm a maior facilidade de se adaptar. Então, tem todas essas questões para serem avaliadas. Perfeito. Cris, eu não te ouvi sobre o recado. O que você falaria para nossa paciente, para nossa mulher que está lá do outro lado, angustiada? Você falou tanto dessas questões emocionais mesmo que elas trazem para você. O que você deixaria de mensagem para elas sobre esse caminho aí depois de um diagnóstico? Eu diria para elas que elas não estão sozinhas, que elas têm uma equipe multidisciplinar aguardando, esperando elas com muito carinho, com muito acolhimento e com muita capacidade para poder atendê-las e solucionar as dores e os problemas delas. Nossa, perfeito. Eu tô muito feliz, me senti assim, bastante esclarecida de coisas que eu não imaginava. Confesso a vocês que no início dessa história, quando começamos a falar de lipedema nas mídias, eu falei, ai gente, já inventaram um nome para outra coisa, sabe? E claro que é um julgamento precipitado e preconceituoso, porque a gente às vezes banaliza a dor, né? A dor do outro. E eu lembro de um programa que a gente fez até sobre endometriose, como que foi um tema muito negligenciado pela ciência, porque é aquela coisa, a gente não liga muito para essa mulher, tem que sofrer mesmo. A própria menopausa, né? Isso é normal, espera aí uns 7 anos que melhora. Gente, isso não é vida, né? Não. Aí agora, recentemente, eu li um texto que me emocionou muito, que dizia assim, mas vale a pena lá aos 60, 70? E aí a pessoa respondia, vale a pena até o último dia, pura e simplesmente porque é você. Então, se até hoje o seu lipedema não teve resposta, até hoje continua valendo a pena você procurar aquela equipe que vai fazer diferença na sua vida, porque é você e continua valendo a pena caminhar por onde você quer, vestir a roupa que você deseja, ter um organismo funcionando, nutrido, equilibrado, sempre vale a pena, né? Sim, com certeza. Obrigada, querido. Nós que agradecemos. Vamos dar o serviço. Como é que a nossa audiência encontra a Lipedema Care aqui no interior de São Paulo, ou enfim, eu não sei qual é a proposta de vocês, como é que a gente fala com o pessoal para eles nos encontrarem? No meu caso, geralmente pelo Instagram, então é @nutri_simone, @nutri_Simone Luz. Tá? Então é só me procurar por lá, tenho contato de como chegar até mim, e chegando até mim eu posso indicar os colegas também. Então todos estamos interligados. Isso aí. É isso aí. Vocês têm redes próprias para sugerir? Por favor, coloquem aqui. Bom, eu atendo em algumas cidades aqui do interior do estado. O meu Instagram é Dr. Luiz Gustavo Vascular. Vocês podem me achar também no site do consultório Clínica Vida Med e também aqui em São José do Rio Preto no Invase.
Perfeito. O meu é @CrisGRezende e vocês podem estar entrando em contato comigo pelo Instagram. Perfeito. Querida, querido, se você tá aí, quer conversar com sua mãe, com a esposa a respeito disso tudo, olha que delícia, manda já pelo WhatsApp, manda para o grupo da família. Muito obrigada por ter estado aqui conosco nessa conversa tão rica, que alegria foi receber você. Obrigada mesmo pela sua audiência. A gente te espera até um próximo encontro, combinado?